Olá, seja bem-vindo ao Talk Podcasts Inteligentes, onde semanalmente a gente recebe personalidades, autoridades, gente interessante, gente que tem história para contar, com assuntos sempre muito inteligentes, interessantes e também muitas vezes inusitados. E hoje nós estamos aqui num Talk Podcast Inteligentes especial com dois convidados, um deles extremamente ilustre, o outro também, né? E muita gente deve estar se perguntando ao ver um candidato a prefeito de Campo Grande sentado ao lado de um ídolo mundial do jiu-jitsu aqui. Então eu estou recebendo hoje no Talk Podcast Inteligentes Cyborg, né? O Roberto Abreu, lutador conhecidíssimo, para quem muita gente não sabe. É de Campo Grande, é da terra, e que está ao lado do candidato ao prefeito por Campo Grande, Beto Figueiró. O que os dois têm em comum? Por que estão na mesma mesa? Um é cunhado do outro. São da mesma família, né? Dividem aí, né, essa coisa de família que é muito bacana e tal. E, obviamente, tem projetos em comum. Por isso que nós vamos falar um pouquinho de luta, vamos falar um pouquinho de vida pessoal, vamos falar um pouquinho de política também. Então, bem-vindo, Beto. Bem-vindo, Roberto. Obrigado. O Cyborg também. Mas o Cyborg já esteve aqui uma vez, né, Cyborg? Já vim, cara, veio 6 meses atrás, mais ou menos. Mais ou menos isso, no podcast que a gente produz aqui. Isso, foi um bate-papo bem bacana e feliz de estar aqui de novo contigo. Inclusive perdeu na queda de braço para minha mulher, para Débora. Vou falar pra você, nessa mesa aqui eu tô só perdendo, viu? Que eu perdi pra Débora, eu perdi pro Beto a última vez que a gente tirou quando eu tinha 13 anos de idade. E parece que até hoje não deixou, não deixou você... Não me deu revanche, quer dizer, eu tenho que parar com esse negócio de querer tirar braço de queda, porque não tá virando pro meu lado, não. Tá certo. Bom, gente, acho que todo mundo já conhece de uma certa forma, né? O Cyborg, ele saiu de Campo Grande para competir no jiu-jitsu, se tornou o maior campeão mundial hoje. Da atualidade, tem cerca aí de 13 campeonatos, 13 vitórias, 13 cinturões, de uma certa forma, vamos dizer assim. E ele montou uma rede, né, de academia aí pelo mundo todo. Se não me engano, são 47 academias em 16 países. E um campo grandense que atinge, digamos assim, essa popularidade, essa celebridade nesse meio, não é à toa e não foi por acaso. Então a gente vai ouvir um pouco da história dele e falar do envolvimento também do Cyborg com o trabalho social no esporte, nesse esporte e tal. E é por isso que o Beto está aqui também para falar sobre essa questão, que faz parte, está dentro do seu plano de governo também. Vou começar então, Cyborg, eu queria começar com você. Como é que o jiu-jitsu começou na tua vida? Você já vi algumas entrevistas suas onde você fala que o jiu-jitsu te salvou. Isso. Te salvou como? Conta essa história pra gente. Então, primeiramente, feliz de estar aqui com vocês, compartilhando desse momento hoje. Estava de volta aqui na minha terrinha. Toda vez que eu tenho oportunidade de voltar aqui, é um presente pro meu coração. Legal, né? Eu falo que eu saí daqui para conquistar o mundo, mas meu coração nunca saiu de Campo Grande, né? Daqui do Pantanal. Carrego com muito orgulho nossa bandeira. E o jiu-jitsu começou aqui muitos anos atrás. Tinha acabado de chegar aqui. O jiu-jitsu veio para cá, se eu não me engano, no final dos anos 90. E o jiu-jitsu tinha se tornado uma febre mundial. Comecei a treinar aqui. Na época, tinha muita energia. Era um menino com muita energia que gostava bastante de fazer arte. E eu acredito que encontrar o jiu-jitsu foi um instrumento muito importante de transformação para minha vida. Né? Ele me ensinou vários valores, trouxe a possibilidade de conviver com pessoas que às vezes eram mais velhas do que eu, que podiam me dar um toque de experiência. Pude ter oportunidades de abrir a cabeça visitando outros países, outros lugares. Então, cara, o jiu-jitsu mudou e foi um instrumento para mim de várias formas. Né? Até que eu tive a chance de ir morar nos Estados Unidos, né? Tô lá até hoje, fazendo 17 anos que eu moro em Miami. Sim. E de lá pude conquistar o mundo, né? Então, eu vejo de verdade que o jiu-jitsu, eu falo muito que o jiu-jitsu é o maior instrumento de autoconhecimento que existe, né? E eu acredito que daí a importância de estar apresentando para nossa juventude, né? Assim como o jiu-jitsu foi para mim, o jiu-jitsu é um espelho que a gente põe na nossa cara e te faz encarar nossos medos, nossas incertezas. E não foi diferente comigo. Eu tinha várias
questões na minha cabeça que às vezes não estavam bem desenvolvidas. E esse desafio diário da luta me fez sempre encarar, né, os meus medos e me transformou, cara, de uma forma muito linda, sabe? Até por isso que eu resolvi ter o jiu-jitsu como meu estilo de vida, né? Eu fiz educação física, eu fiz administração, mas escolhi abrir uma academia de jiu-jitsu aqui em Campo Grande, que é a Fight Sports, que graças a Deus a gente pôde exportar para o mundo inteiro. Sim, que legal. Né? Para que eu também pudesse ser ferramenta e pudesse usar do jiu-jitsu como o jiu-jitsu foi a transformação da minha vida. Então hoje a gente consegue impactar pessoas no mundo inteiro saindo daqui do Pantanal. Bacana. E você veio ao Campo Grande dessa vez para participar da campanha do Beto Figueiredo. Parece que teve um evento, né, com a participação que fala muito dessa questão, dessa inserção social do jiu-jitsu, né, Beto? Fala um pouco pra gente e também dessa experiência de ter um cara como o Cyborg como cunhado. Pois é, eu tive a sorte muito grande de encontrar a Carol na minha vida, né? E com ela fazer essa trajetória aí fantástica. E quando a gente casa com toda a família. E eu tive um prazer muito grande de ser acolhido pela família do seu Roberto, da dona Cláudia, Robertinho, Cris, né, junto com a Carol. E fui um verdadeiro espectador da vida do Robertinho, do início dele, da dedicação às artes e da transformação desse garoto em um grande mestre dentro e fora do tatame. E pude perceber, eu também sou oriundo do tatame, só que eu tenho outra arte, né? Não tive essa alta performance dele, mas fui faixa preta de karatê, paguei a minha faculdade dando aula de karatê. Legal. Então tenho o mesmo sentimento de honra ao tatame, né? E quando a gente percebe que o poder transformador que o esporte fez na vida do Robertinho, aliado ao nosso desejo de devolução à sociedade, desejo de fazer o máximo que nós temos para as nossas crianças aqui em Campo Grande, foi quase que natural essa sinergia de falar, olha, como a gente tem essa possibilidade tão próxima a gente, e o cara também que transborda generosidade no coração dele. Por que não utilizarmos esse mecanismo das artes marciais do jiu-jitsu para servir como molde do caráter do campograndense através da inserção desse esporte nas escolas de maneira universal? Então nós fizemos recentemente um pacto aí com ele, né? Onde ele veio cedendo a sua imagem, cedendo a sua história de sucesso e a sua capacidade de inspiração para que a gente utilize disso. Aliás, não é um propósito só para a nossa campanha, não. Tomara que os outros candidatos a prefeito também façam adesão nisso, né? a esse movimento, né? Porque quem vai lucrar com isso, de fato, são nossas crianças. Então, como a gente tinha isso muito perto de casa, muito, muito próximo, a gente não quer perder essa chance de utilizar essa possibilidade para o sucesso dos pequenos campograndenses. Ô, Cyborg, a gente sabe que já é difícil, principalmente no esporte, você pegar alguém do interior do país, como nós somos aqui, interior do país, e conseguir atingir um sucesso aqui dentro mesmo do Brasil. Falta incentivo, falta apoio, falta espaço para treinamento, falta política, né, pública para esse tipo de coisa. Só que você conseguiu vencer não só no Brasil, como além dele. Quais foram os obstáculos que você vê e tal? Como é que você conseguiu construir a sua carreira fora do Brasil? E quais foram os principais obstáculos e desafios que você enfrentou? Olha, eu acredito que esses desafios são vencidos todos os dias, né? Eu acredito que eu continuo a vencer eles, né? Não é uma coisa que... né? Até me fizeram uma pergunta esses dias. Quando que você soube que você tinha conquistado? Eu falei, até hoje, eu acho que eu não conquistei, né? Até hoje eu acredito que essa é uma escolha diária que a gente faz, né? A gente, como você sabe, é muito difícil sair daqui de Campo Grande, não só de Campo Grande, como no Brasil inteiro a gente vê essa dificuldade pelo apoio ao esporte. Aqui não foi diferente, né? Graças a Deus eu tive um pai que foi, né, incentivador, muito né? incentivador, que sempre acreditou até mais do que eu muitas vezes, sabe, que estava ali e pôde me dar o apoio, né, para que eu conseguisse dar meus primeiros passos, até viabilizar a minha maturidade para que eu pudesse dar voos maiores.
Só que eu vejo que a gente é um verdadeiro celeiro de campeões, né? A gente aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a gente tem tantos talentos e tantos talentos perdidos, né? Graças a Deus eu consegui ter a visão e a vontade de sair fora daqui e recomeçar a vida. Eu acredito que todo imigrante é um campeão, né? Porque você já escolhe sair da tua zona de conforto para ir conquistar o novo mundo. E graças a Deus eu pude ir. Fiquei lá com o incentivo do meu cunhado aqui, do meu irmão, esse cara... Carinhoso, né? Incentivo super carinhoso. Eu falava as palavras de incentivo que ele dava pra mim quando eu chorava, queria voltar, às vezes eu morria de rir, né? Mas é isso, né? Eu tive o incentivo da minha família, eu fui muito amado, né? E isso eu acredito que esse amor transcendeu e eu pude conquistar pra fora. Agora, a gente tem uma base muito forte de atletas aqui. Infelizmente, a gente está perdendo muito isso, né? Os grandes atletas brasileiros hoje moram todos fora. E é uma infelicidade, porque a gente vê os Estados Unidos, outros países crescendo muito no esporte. Infelizmente, aqui, pela falta de apoio, a gente acaba, sabe, perdendo, né? Eu, por exemplo, moro fora já há 17 anos. Não pela vontade de estar lá fora, mas pela falta de oportunidade de estar aqui, né? Isso me dói muito o coração. Porque eu sou um apaixonado pela nossa terra. Quando eu falei com o Beto, ele até propôs isso, para mim me encheu de alegria, porque por mais que eu more fora, eu falo meus alunos o tempo todo, falo, cara, se você não conquistou a tua casa, o que te adianta de conquistar o mundo, não é? Então, eu acredito que Deus abençoa a gente, às vezes, né, com o nosso trabalho, e eu fui muito abençoado com o meu, mas agora eu acredito que chegou a hora de começar a pagar de volta. E esse pagamento é voltar para minha terra e poder ser semente, né? Que a gente possa voltar para cá, fazer um trabalho bonito, incentivar as crianças, trazer os olhos para o que a gente tem aqui no nosso estado, que a gente possa fazer crescer esse espírito aqui dentro, né? Graças a Deus eu consegui virar uma referência mundial. Fui muito mais abençoado do que um dia eu pudesse sonhar. Eu acredito que a gente pode sim, como o Beto falou, trazer essa imagem para cá para ser um esteio, né? Ser uma base para que a gente possa ser referência para as nossas crianças, para a nossa comunidade. Eu acredito que hoje falta tanto disso, né? De referências boas para que as nossas crianças possam sonhar. Então, eu quero muito poder voltar a fazer esse projeto aqui em Campo Grande e daqui ser referência para o nosso Brasil todo, para que a gente possa trazer o jiu-jitsu para cá. Sabe que Abu Dhabi, por exemplo, o jiu-jitsu é o esporte nacional, né, de lá. E todas as escolas públicas de UAE, na verdade, né? Todo mundo lá, todas as escolas públicas, a polícia e o exército, tem o jiu-jitsu como esporte nacional. Que legal. Para você graduar na tua grade curricular, você tem que passar de faixa no jiu-jitsu. Senão você não gradua. Assim também no exército e na polícia. Se você não graduar, você não sobe de patente. Olha que loucura, né? Mas isso é muito importante, muito mais nos dias de hoje, que a sociedade está tão fragilizada, para que a gente possa ter uma ferramenta para que essas pessoas aprendam a se fortalecer. Né? De dentro para fora, para que a gente possa ter uma sociedade mais forte, pessoas mais preparadas para encarar a vida. Legal. Aproveitando que você falou aí dos Emirados Árabes, você teve uma experiência bem interessante agora, treinando um sheik, né? O sheik... Tariq Al Qassim, assim, né? Isso mesmo. Tal. Qual que foi essa experiência que você teve nesse... Bom, ele é um grande amigo meu. Ele é um amigo meu pessoal por muitos anos já. Eu vou para Abu Dhabi há muitos anos, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse país, né? Uma admiração e uma gratidão muito grande pelos Emirados, né? Por ter abraçado o jiu-jitsu e por ter possibilitado tantas oportunidades, não só para mim, mas para toda a comunidade de jiu-jitsu. Você sabe que hoje a gente tem mais de 2.000 faixas pretas morando em Abu Dhabi, ministrando jiu-jitsu lá. A gente tem vários atletas, várias faixas pretas aqui do estado, meus alunos, que hoje vivem em Abu Dhabi, né? Disseminando o esporte lá. Várias faixas pretas daqui hoje vivem nos Emirados, né? Dando aula nas escolas municipais de lá. Inclusive um deles até está aqui esse final de semana passando as férias, né? Então, por todos esses anos, mais de 15 anos que eu vou para Abu Dhabi praticamente todos os anos, inclusive vou para lá mês que vem de novo fazer uns cursos lá. Tem academia lá também, não?
Não, porque o Tarek, ele tem a academia dele lá. Então, como ele é meu amigo pessoal, Você eu não não vai quero... botar uma concorrência lá com Não vou, ele. eu vou lá pra estar junto com ele, né? Ele, na verdade, a academia dele é uma parceria com o Minotauro, que é outro grande amigo Sim, meu, Minotauro. sabe? Então, quando eu vou pra lá, eu vou lá só pra treinar com eles e a gente tem negócios pessoais juntos. E eu vou estar lá, sempre vou lá, sempre falo, cara, não sei se você já chegou aí pra Abu Dhabi, né? Não, Mas não hoje, conheço ainda. Dubai, principalmente, é um dos grandes polos econômicos mundiais, né? Então tem muita oportunidade acontecendo lá, muita coisa acontecendo. E eu tento estar lá o máximo possível. Criei essa amizade com o Sheik. E é muito bacana de ver, né, cara, que quando a gente entra no tatame, tudo acaba, né? Toda essa divisão que hoje está sendo quase que imposta à sociedade, quando a gente entra no tatame, isso tudo acaba. Quando você entra no tatame, não tem divisão social, Raça, de cor, raça. nada. Então, isso é muito lindo, sabe? Então, com essa parceria aqui, com essa amizade que eu criei com o Sheik, cara, é muito legal de ver que, independente do cara ser o rei de uma nação, sabe? Ele no tatame todo mundo é igual. Ele é um cara super humilde, sabe? Tá sempre ali treinando com a galera. E fico muito feliz de ter essa proximidade, de poder ver o nosso jiu-jitsu prosperar tanto em um país. Em um país como Abu Dhabi, sabe? E a gente tem o sonho de poder fazer isso aqui também. Em vez de estar exportando os nossos talentos, nossos professores para estar ministrando em outros lugares, motivá-los a fazer para que a isso gente aqui, né? possa fazer isso aqui, possa, né, impactar as nossas crianças com o jiu-jitsu. Ô, Beto, dentro da tua política de governo, você acha que é realmente possível, né, implantar isso, mas implantar de uma forma efetiva? Que todo mundo fala, incentivo ao Sim. esporte, a criança, tirar a criança da rua, fazer aquilo. Mas a gente não vê isso funcionar efetivamente. Sim. De que forma é possível fazer Olha, isso? antes de te responder, eu queria só completar esse assunto, que é muito importante. A nossa sacada de inserção do jiu-jitsu, ela foi motivada por várias situações, mas foi também por uma frase que o Sheik falou, que ele tem um filho com alguma deficiência e que foi superada pelo jiu-jitsu. Isso pelo que o interessante isso. Robertinho me falou. E aí ele disse uma frase que é a seguinte: se é bom para meu filho, é bom para meu país. É bom que para as legal. crianças do meu país. Que bom né? se todo né, governante tivesse esse mesmo pensamento. E isso é um tapa na cara da nossa política profissional, né? Então eu penso que é muito possível, estruturalmente é absolutamente possível. O que não é possível é nós nos conformarmos com a forma covarde que a política profissional, de uma forma geral, há mais de 25 anos, vem tratando dos nossos jovens, das nossas crianças. O que nós pretendemos com essa mobilização é, de fato, quebrarmos o paradigma, sabe? De mostrar que dá para fazer política com honestidade, com austeridade, com combate intransigente aos privilégios e, sobretudo, à corrupção. Tem certas coisas na vida da gente que são incompatíveis. Por exemplo, a honra do tatame é incompatível com a corrupção. O Partido Novo é um Os valores partido... são, né, Pois é, incompatíveis. onde existe princípio e valores, às vezes você tem uma tremenda dificuldade. Por exemplo, nós não temos fundo partidário, porque somos terminantemente contrários a fundo eleitoral, não temos tempo de TV, tempo de rádio, lutamos contra um sistema altamente corrupto, né? Tanto na esfera estadual como na esfera municipal, e temos essa dificuldade tão grande. E essa possibilidade da gente utilizar o jiu-jitsu no contraturno, ou seja, nós propagamos aqui a universalização das escolas de tempo integral, onde vai ter o período do curricular, né, onde vai se tratar aprender inglês, espanhol, matemática, ciência, história, enfim, a grade curricular. Mas no contraturno, uma ênfase muito grande nos esportes. E nós tivemos uma sacada que foi uma novidade nacional, que é a seguinte: existe muito recurso no Ministério da Inclusão Social. E nós colocamos no nosso plano de governo a capital brasileira do jiu-jitsu e a capital brasileira da Paralimpíada. Por quê? Porque nós primeiros queremos cuidar de quem é mais vulnerável. Hoje existe uma gama de crianças com um índice crescente de pessoas especiais.
Então, nós não queremos cuidar das pessoas normais primeiro e depois o que sobrar de estrutura para as pessoas com deficiência. O que nós pretendemos é cuidar primeiro de quem tem alguma deficiência. Fazer um ensino altamente especializado, vocacionado para esse público. E daí a gente utilizar a estrutura do Ministério, de recursos do Ministério, para podermos criarmos ambiente para a Paralimpíada em todas as escolas municipais e, por consequência, virar o espólio desse investimento que trataremos das Olimpíadas para os restantes das crianças. Mas com ênfase sempre no jiu-jitsu, por conta desse potencial educador, desse potencial construtor de caráter que ele traz intrinsecamente. A gente vê que aqui no Brasil nós não temos muito, às vezes, a participação da iniciativa privada, inclusive. Do governo, quase nada. Sim. Mas da iniciativa privada, muito pouco ainda, no incentivo a esse tipo de projeto social. Como é que é lá fora? Lá fora funciona melhor essa participação da iniciativa privada ou o governo tem realmente uma atuação mais efetiva nessa questão? Então, para te falar a verdade, lá que acontece, lá acredito que todo mundo tem mais oportunidade no geral, sabe? Então lá as pessoas já têm possibilidade de estar fazendo esportes, sabe? Aqui que eu vejo que a gente tem uma falta econômica para que as pessoas possam ter acesso a certos tipos de esporte. Lá não. Sim. Lá, na verdade, a maioria dos esportes já são praticados dentro das escolas. Quer dizer, mais acessível às modalidades. Lá, aqui tem muito clube, aqui tem as escolas particulares, né, que tem os melhores acessos. Sim. Lá não. Lá todos os esportes são praticados dentro das escolas públicas, municipais. Né? A escola particular lá é quase... Sabe, uma exceção. Tanto que a gente vê que grandes jogadores de basquete, do hóquei, do beisebol e tal, saíram de escolas públicas americanas. Exatamente. Né? Por quê? Porque a base do esporte profissional vem da escola pública, sabe? Então lá é assim que o governo chega junto, né? Então, quando você é top 3 na sua escola, por exemplo, você tem bolsa de escola, você tem bolsa de escolar. Se você tem um desenvolvimento bom, você já ganha bolsa nas melhores universidades. Tem incentivo, né, para estudar. Nas melhores universidades que tem no país, sabe? Então o incentivo é diferente, é diferenciado do que a gente tem aqui, né? Eu acredito que é muito importante, em vez de a gente dar o peixe, a gente ensinar a pescar, né? Então é exatamente isso que eles fazem lá, né? Eles ensinam a pescar, né? Eles te dão uma base fundamental para que você possa crescer junto com o esporte, juntamente com a escola, e te dão um futuro, né? Se você vai ser um atleta que já vai estar se formando em uma faculdade da tua preferência, geralmente, dependendo do esporte que você faz, já vai ser numa escola de muito renome, né? E dali você vai ter a possibilidade de virar um atleta profissional ou, no mínimo, ter uma profissão, sabe? Eu acredito que aqui ainda está meio longe disso, né? Tem que reestruturar toda a verdade, toda a verdade do nosso Brasil para que a gente chegue lá. Quer dizer, tem que mudar lá na gestão política para começar, para chegar, né? Se bem que são culturas diferentes, modelos diferentes, mas Beto, você acha que é possível criar, por exemplo, aqui em começar a criar aqui em Campo Grande esse mesmo modelo de gestão da educação que eles têm lá para trazer esse incentivo para os jovens? Absolutamente possível, Og, porque Campo Grande possui um orçamento robusto. Nós temos aqui uma população de aproximadamente 900 mil pessoas com um orçamento anual de 7 bilhões. Então é muita grana, só que precisa acabar de fato com a corrupção e é preciso que haja um olhar verdadeiramente amoroso, de preocupação com o próximo. Então essas iniciativas que a gente está propondo aqui, nós temos plena convicção da sua viabilidade, porque só depende da boa vontade, sobretudo porque a competência para cuidar do ensino fundamental, da escola básica, é da prefeitura. O que a gente tem assistido é que se faz mais do mesmo. Não dá para você alcançar um objetivo diferente fazendo a mesma coisa, votando nas mesmas pessoas. Por isso que a gente considera o nosso projeto, além de ser o único de direita, é o único disruptivo.
é o único que pode, de fato, quebrar com os paradigmas, porque não traz nenhum tipo de compadrio, nenhum tipo de acordo, de ajuste com quem quer que seja. Nós temos essa liberdade absoluta de estarmos dentro desse partido fantástico, que é o Partido Novo, e podemos fazer o que bem entendermos na nossa gestão, obviamente, respeitando a legislação, respeitando a Câmara de Vereadores, né, todos os atores do cenário político, mas sem nenhum tipo de amarras ou compromisso que possam fazer esse tipo de loteamento de cargos, ponderações de ações. Não, nós estamos entrando de fato para transformar a vida das crianças. Bacana. Vou fazer uma pausa aqui só nas questões políticas, a gente volta a falar disso depois, mas vamos matar umas curiosidades aqui com o Cyborg, que é o seguinte, Cyborg, você foi convidado, estreia agora em janeiro como ator de cinema, foi para Los Angeles, né? tá participando de Hollywood aí e tal, de uma certa forma. Você vai estrelar um filme ao lado do The Rock, o Dwayne Johnson. É isso mesmo? Pois é, cara, que fantástico, como é né? que chegou isso em você, cara? Que fantástico, né, cara? Deus abençoa a gente demais e das formas mais inesperadas, né? Quando a gente trabalha e faz as coisas com carinho. E eu já fiz um filme antes que chamava The White Cell, The White Blood Cell, há muito tempo atrás, mas nunca tive as pretensões de estar fazendo filme, nem nada disso. Apesar de que eu acho que eu tenho a cara do ator de cinema. De alguma forma, não, tem muito, né? Lembra o Dave... Eu sei quem você está falando. Puxa, fez o... cara, eu para nome do filme, tá? E me fala direto desse cara. Dave Bautista. Dave Bautista. O Dave Bautista lembra muito. Direto pergunta se eu sei. O pessoal confunde na rua alguma coisa. Muito. É muito parecido. Muito. Então, cara, eu... Do nada eu recebi uma mensagem no meu Instagram falando que queria uma apresentação para um filme com o Dwayne Johnson. Logicamente, falei, cara, você achou que era pegadinha? Mensagem para fazer o filme com o The Rock, não é verdade, né? Mas eu peguei e respondi, logo depois recebi um e-mail e, de fato, né, eu mandando um e-mail falando que eram muito fãs do meu trabalho. Esse filme é um filme que é um tributo às artes marciais, né? Então, foi muito lindo de ver o carinho que o The Rock e toda a equipe teve com o filme, né? Todo mundo ali super empenhado, com carinho diferenciado. Conta a história do Mark Kerr, né? Do Mark Kerr. Um grande lutador. Foi um grande lutador de wrestling, grappling e MMA, né? Então, um cara que teve uma história fantástica e que o Dwayne abraçou com todo o carinho do mundo, e foi muito legal a atmosfera de estar lá, fazer filme com ele, lutar, tá dentro do ringue com ele, junto tá com ele, lutando com o The Rock, né? Pô, tô agarrado com o The Rock aí, tá? Foi muito legal, uma super experiência. E ele não é do jiu-jitsu, ele é do wrestling, né? Ele é do wrestling, fez futebol americano muito tempo atrás, né? Mas é um cara apaixonado pelos esportes e um cara com um coração gigante, sabe? É muito legal a gente poder se aproximar de estrelas, né, de ídolos que a gente tem na nossa vida e poder ver de perto o trabalho que eles fazem, né? Porque muitas vezes de longe, quando a gente vê na telinha, quando a gente vê no Instagram, quando a gente vê, você cria uma expectativa do que seria aquela pessoa, mas quando você pode tocar, pode trabalhar junto e pode sentir de perto, você acaba se inspirando também, né? Então, graças a Deus, tive a oportunidade de chegar perto de vários dos meus ídolos, né? E assim como eu tive a oportunidade de criar uma amizade ali com ele, com toda a equipe. E o filme foi filmado em Vancouver, no Canadá. Legal. E foi uma baita experiência. Em janeiro vai estar estreando isso aí. Se Deus quiser... Mas estreia nos cinemas americanos ou não? Já estreia no mundo todo? No mundo todo. A gente deve receber já aqui no mundo todo, também. Já no mundo todo. E... Como vai chamar? Tem o nome do filme? The Smashing Machine. Smash Machine. The Smashing Machine. E em janeiro deve estar saindo o filme. Se Deus quiser mais oportunidades aí, eu fiz bastante amizade lá e todo mundo gostou bastante, né, da minha presença, né, no filme. Se Deus quiser, imagina, né? Do Pantanal pro mundo. E como é que é o The Rock, o Dwayne, assim, como pessoa e tal? Um cara bacana, nada, não tem estrelismo, nem nada, porque pelo menos de forma alguma. Vê o que falam dele. De forma alguma, mas ele é um dos, né, os maiores atores do mundo, é um cara que é um baita empresário. Então, você vê que o time management que ele tem com a agenda dele é muito focado, assim, sabe? E você não faz a preparação com ele para cenas, ele chega,
Ele chega com a equipe e fica focadinho ali. Muito legal a humildade dele, né? Que imagina, eu tava ali, não tinha treinado com ele antes, ele entrou pra gente fazer a cena, ele... E aí, como é que eu faço? Eu falei, ele perguntou como é que fazia. vou ter que ensinar pro The Rock como é que atua, pô. Então, eu tava ali junto com ele super humilde, ouvindo, sabe, discutindo junto contigo ali, sabe? É um cara que super aberto com toda a equipe que tava junto com a gente ali filmando. Então foi muito bacana de ver a humildade, né? A humildade, independente do lugar que a gente possa atingir na nossa vida, a gente ter humildade para continuar crescendo, continuar melhorando, né? Bacana, E ele tava ali, tá, sabe, super aberto à melhora, saindo na porrada com os melhores do mundo, literalmente. Eu acho que no dia que a gente fez a cena ali, ele acabou rompendo o bíceps, né? Porque literalmente ele tava saindo na porrada com a gente, né? E, cara, foi uma baita experiência. Muito bacana. Você também teve uma experiência, você ajudou na ajuda ali aos desabrigados do Rio Grande do Sul, das inundações do Rio Grande do Sul também. Né? Você veio para o Brasil para fazer especificamente isso? A gente continua ajudando, a gente continua ajudando, é uma coisa até bacana de conversar aqui, né? Que eu acho que esse negócio da ajuda humanitária é um negócio que a gente tem que botar mais atenção, botar mais carinho, né? Quando alguma coisa acontece em qualquer lugar do mundo, a gente tem aquele primeiro impacto ali de fazer um postzinho, se doar um pouquinho, só que eu acredito que a gente tem... solidariedade e rede social, né? Então, mas a gente tem que se tornar a solidariedade, sabe? Então, desde o primeiro dia que aconteceu aquele negócio no Rio Grande do Sul, não sou de lá, não precisaria estar ajudando, porém aquilo ali me tocou muito no coração, porque eu tenho grandes amigos que são de lá e tenho um carinho muito grande por aquele estado. E ali eu fiz um grupo com a comunidade da luta. Eu botei assim, eu sabia que sozinho eu não ia conseguir dar conta, então a gente conseguiu unir os maiores lutadores de todos os tempos aí de todos os esportes, né? No caso do jiu-jitsu, do MMA, sabe? Do Muay Thai, juntei todo mundo dentro de um grupo e, cara, o que isso se tornou foi uma coisa muito grande, sabe? Hoje o grupo está sendo encabeçado pelo Minotauro, que inclusive está lá no Rio Grande do Sul agora, e a gente, com esse movimento que começou um tempo atrás, ontem ele estava com o Luciano Hang e com o Dunga, né? A gente já se uniu com outros grandes empresários e o pessoal do futebol, o pessoal da música, e a gente só... Até agora a gente já conseguiu juntar, porque você não acredita, uma doação de 1.000 casas, sabe? E muita coisa, sabe? Mobiliando as casas, fazendo limpeza de casas. Então tem toda uma equipe hoje que é trabalhando com a gente lá no Rio Grande do Sul. A gente está podendo ser impacto para muitas famílias, né? Eu acredito que é muito importante a gente ser a diferença que a gente quer ver no mundo, né? Muita gente tá aí querendo reclamar, querendo point fingers, né? Querendo apontar pro governo que esse deveria fazer uma coisa, aquele outra. A verdade é o seguinte, a gente tem que fazer o nosso, né? Se um dia... Se o governo ou se as pessoas às vezes conseguirem se solidarizar com o que está acontecendo, beleza. Só que a gente não pode esperar para outras pessoas uma coisa que pode ser feita pela gente, né? Sim, então, certeza. Graças a Deus, a luta, ela serviu de um instrumento muito grande que a gente consegue conectar pessoas. A gente é como um coringa hoje, né? Então, a gente estava lá, eu pude estar junto com o CORE, né, com a Polícia Especial lá do Rio Grande do Sul, durante o curso deles de operações especiais, fui muito bem recebido, da mesma forma que a gente entra dentro da comunidade, consegue ter acesso aos líderes comunitários para conseguir essa ajuda, da mesma forma que a gente tem acesso aos maiores empresários do Brasil, a gente conseguiu unir eles nesse programa de solidariedade. Então é muito bacana a gente pegar e ver que, graças a Deus, a gente consegue unir todas as partes da sociedade para conseguir contribuir para a vida de algumas pessoas, né? Então a gente está fazendo isso muito bem. Tem muita coisa linda acontecendo lá. Eu estava lá agora 2 semanas atrás. A gente acompanhou, realmente. Fui lá para ajudar e acabei sendo ajudado, sabe? Porque a história de amor, de união e de solidariedade que se vê com todas as pessoas que estão sofrendo agora lá é uma coisa muito linda, ó. Então... cara, tô de coração cheio aqui, pra falar a verdade, e mais apaixonado que nunca por esse projeto que a gente tá tendo. Inclusive, a gente vai ter um leilão acontecendo lá em São Paulo esse final de semana que vem,
para angariar mais fundos para poder continuar esse projeto de ajuda. A gente tem seminários acontecendo no mundo inteiro, né? Porque foram 400 cidades destruídas e milhares de pessoas que perderam literalmente tudo, né? Então, esse não vai ser um trabalho que vai acontecer do dia para a noite. É um trabalho que tem que ser constante e que todo mundo possa ter essa consciência, sabe? Que não é porque a grande mídia, por exemplo, ela fala muito no momento depois tudo é esquecido, mas o problema está lá. A gente não pode se esquecer do problema, né? Então, pô, a gente poder tocar na vida de quem precisa hoje é uma coisa muito especial e a bola da vez agora é o Rio Grande do Sul, mas se Deus quiser a gente vai conseguir sanar o máximo possível lá do Rio Grande do Sul. É como secar gelo, né? Não adianta o tanto de ajuda que a gente possa dar, mas a gente parece que nunca vai acabar. Porém, depois dessa, com certeza a gente vai continuar fazendo outras ações sociais para que a gente possa impactar mais vidas aí. Bacana. Você tem esse projeto agora com o Beto, teu cunhado, que é transformar Campo Grande na capital nacional, capital brasileira do jiu-jitsu, né? Implantando essa modalidade nas escolas públicas. De que forma, é uma pergunta para os dois, né? De que forma o jiu-jitsu pode realmente ajudar na construção do caráter dos jovens? A gente sabe que o esporte realmente tem esse benefício, mas o jiu-jitsu especificamente... Vou falar uma coisa pra você. Eu cheguei aqui em Campo Grande, foi antes de ontem, eu não me engano. Eu cheguei no meu hotel, a primeira coisa que eu recebi foi um cartãozinho amarelo com melzinho. Falando que ali era, né, o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. É para tornar as pessoas... Prevenção ao suicídio. Ao suicídio, né? Então a gente vê, como o Beto falou, que tantas pessoas hoje estão desabilitadas mentalmente. Né? Tá tanta coisa acontecendo, né? Tantas pessoas sofrendo inteligência emocional instável, sabe? Então, emocionalmente. Eu acredito que a principal coisa que o jiu-jitsu traz, né? O valor que o jiu-jitsu traz para as crianças é exatamente essa possibilidade das crianças aprenderem a enfrentar desafios. Cada vez mais a vida está mais fácil, cada vez mais a gente está criando uma sociedade mais fragilizada. E as artes marciais, né? O jiu-jitsu principalmente, ele te dá a possibilidade de se encarar diariamente, né? E junto com isso vai crescer todos os valores que a gente tem dentro da gente, de caráter, de resiliência, de valores, né? E da não desistência, né? Isso aí é a coisa mais importante que eu acho que a gente precisa, né? As pessoas entenderem que o maior valor que a gente tem no mundo é a nossa vida. Né? Então, quando eu recebi esse papelzinho ontem lá, eu falei, cara, olha isso, né? A que ponto chegamos? Né? Que a gente tem que ter... Que precisa alertar. Né? Alertar que a nossa vida é importante e especial, né? Então, cada vez mais eu acredito que as crianças estão mais... Né? Antigamente, eu chegava em casa, os pais falavam, por favor, volta para casa, né? As mães falavam, volta para casa antes de escurecer. Hoje em dia, os pais estão tentando tirar as crianças de casa. Tirar de dentro do quarto, tirar o celular da mão. Todo mundo tá com o telefoninho na mão, tá jogando joguinho, sabe? Então, as crianças estão perdidas dentro delas mesmas. E eu acredito que isso seja muito mais difícil. E um alto índice de suicídios entre jovens adolescentes, dentro dos seus próprios quartos, exatamente por causa desse contato livre com a internet. E sendo bombardeados aí o tempo todo, né, por más informações e tal, né? Eu acredito que o fortalecimento da alma, eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que tentar doar para essas crianças, né? E eu acredito que todo mundo tem um guerreiro dentro delas, né? Você tem que só aprender a descobrir. Então, a gente fazendo um currículo, um trabalho com carinho, né? Porque ninguém nasce forte, ninguém nasce resiliente, ninguém nasce corajoso. Essas são todas as vertentes que têm que ser exercitadas durante a vida com dificuldade, né? O problema é que hoje em dia a sociedade quer tirar a dificuldade da vida das pessoas e o grande problema é esse, né? Desde criança hoje a gente não exercita mais a paciência para as crianças, né? Exatamente. Elas enfrentarem... É mais fácil dar um celular na mão dela para ela parar de encher o saco do que educar. Pois então, mas quando elas crescem, elas acabam crescendo como seres humanos que não sabem lidar com frustração. Atrofiados, né? Aí acabam, né, desistindo. Né, por os menores obstáculos que tem na frente deles. Então, acredito que muita gente já está vendo isso. As nossas escolas de jiu-jitsu estão cheias, muitas crianças, sabe, já participando. Agora, a gente se pudesse dar, né, acesso ao maior número de pessoas, e com certeza seria um diferencial gigante, sabe? Então, acredito que essa é a maior dor que a nossa sociedade tem hoje, sabe? Roberto, você tem isso, né, esse projeto de levar, por exemplo, o jiu-jitsu para dentro das escolas e tal. Mas a gente sabe que não é só, por exemplo, fazer a campanha e tal. Você tem que convencer
os pais daquele jovem de que ele precisa passar por isso. Como é que se pretende construir esse diálogo, essa conversa com os pais, para poder incentivar realmente eles fazerem isso nas escolas? Na verdade, Og, você tem que fazer essa oferta, né? Primeiro, olhar para a criança com o desejo de transformá-las, né? Nós temos um projeto chamado Maná e Torá, que tem esse propósito. Então, não é um pensamento complexo. Por exemplo, você precisa cuidar da alimentação plena, rica em nutrientes, rica em proteína. Você tem que ter um saneamento básico verdadeiro e uma atenção muito grande com as crianças. E o porquê colocar o jiu-jitsu? Porque a gente sabe que a honra do tatame reflete e reforja o caráter das pessoas que estão sendo educadas. Então, nós vamos criar uma grade curricular com ênfase nos esportes, no turno que não é o turno da docência, da pedagogia. Nós queremos fortalecer essas crianças para que eles tenham esse acesso. Agora, nunca será uma tarefa obrigatória, mas para a pessoa passar de ano, para a pessoa avançar, ela tem que ter um critério de obediência, um critério de disciplina. A gente tem que devolver a autoridade ao professor, e isso se faz através do esporte. Quando entra o esporte, sai imediatamente possibilidade de droga, possibilidade de desocupação. Uhum. Enfim, a gente quer oportunizar para a criança carente, principalmente, o que os pais fazem pelos seus filhos. Ora, quantos pais não gastam seu recurso para matricular crianças em balé, em escola de jiu-jitsu, aula de música, aula de música. Ou externamente. Esse dinheiro já está gasto, só que ele está mal alocado. Então, tudo isso que existe numa escola pública não é gratuito, é pago. E pago muito caro. Você sabe que o custo de uma criança na rede pública é per capitamente superior ao da rede particular. Sim, sim. Então, nós só estamos empenhados no sentido de usarmos o recurso já existente, que fazem parte desses 7 bilhões de reais, que inclusive tem que ser gasto 25% desse valor com a educação. Então a verba já existe. O que é preciso é nós fazermos um modelo absolutamente diferente de política, prestigiando a construção dos nossos jovens. Agora, você acha que já existe uma demanda por parte dos pais e filhos, por exemplo, em querer ter isso nas escolas, nessa cobrança dos pais? Poxa, podia, se meu filho, se tivesse mais esporte aqui na minha escola, tivesse uma academia dentro da escola, pô, meu filho seria bem melhor. Já existe essa demanda, essa carência, digamos assim? Eu acho que essa questão ela tem que ser muito mais pensada enquanto política pública, porque as pessoas só dão o que têm. E, às vezes, já existe uma falência muito grande na construção social do ser humano dentro da sociedade. Então, o nosso propósito não é atender uma demanda imediata, porque, às vezes, se você for atender a demanda imediata que existe hoje na política, você supera dando uma cesta básica, dando uma gasolina, como a política profissional vem fazendo há muitos anos. Uhum. O que nós pretendemos é quebrar esse modelo, né? Faremos para as crianças aquilo que nós temos consciência de que é o melhor para elas, independente do clamor dos pais. Os pais, eles querem uma construção melhor para os seus filhos. E isso tem que ser entregue de forma obstinada. Não dá para a gente ficar tentando agradar a todos. A gente tem que criar um modelo que nós temos convicção que possa ser o melhor para as crianças de Campo Grande. Ô, Cyborg, você também dá muitos seminários, né, por aí no Brasil. Até agora, na tua vinda aí também teve vários compromissos. A temática desse seminário trata dessas questões que estão extremamente importantes? Com certeza. Eu quando dou... acredito que eu uso o jiu-jitsu como uma desculpa para que eu possa tocar a vida das pessoas. Quando eu dou um seminário meu seminário não é de jiu-jitsu, é de vida.
sabe? Eu acredito que é muito mais importante a gente trazer ferramentas que toquem as verdades que as pessoas têm dentro delas e consigam se identificar com a minha história para que elas também possam ter sucesso no que elas escolherem fazer, sabe? Quando a gente vou dar um seminário de jiu-jitsu, por exemplo, agora no Brasil mesmo eu dei uns 15 seminários em um mês, sabe? No Brasil todo. Graças a Deus, tudo lotado, sabe? Todos sold out, né, que a gente fala, né? Todos acabaram os tickets de todos. E o mais importante para mim é tocar vidas, sabe? Eu uso, mais uma vez, o jiu-jitsu como instrumento. Eu tento fazer uma parte motivacional muito grande, contando um pouco da minha história e contando principalmente quais são os passos que a gente precisa dar para que a gente possa atingir o sucesso na nossa vida, sabe? Então, eu acredito que a arte marcial é muito mais do que só aquela parte de luta. Quando eu vou dar aulas, vamos dizer que 5% dos atletas que eu vou dar vão se tornar atletas profissionais de verdade. Às vezes até menos, sabe? Só que eu acredito que a arte marcial como instrumento de transformação é muito maior do que isso, né? Você sendo um faixa preta, você não é um faixa preta só ali dentro do tatame, você se torna um faixa preta na vida. Então, para você ser mais resiliente com qualquer outra escolha que você tem na tua vida, para você sentar num escritório, falar com o teu chefe, sentar numa reunião de negócio, você consegue olhar nos olhos daquelas pessoas que estão na tua frente com um nível diferente de confiança, sabe? Então é essa confiança que eu tento dar para todos os meus alunos, competidores ou não, né? Eu tento passar uma confiança de vida para eles entenderem o valor que a arte marcial traz, sabe? Então é isso que eu tento ensinar e ensino com muito carinho e graças a Deus, cara, eu acho que eu sou um dos atletas do jiu-jitsu que mais dá seminários pelos últimos 20 anos, eu dou uma cerca de 37 ou 40 seminários por ano. Nos últimos 20 anos, já visitei mais de 52 países dando seminário aí. E essa chance, né, de tocar vidas. Eu acho que isso aí seja o mais impactante. Você falou que uma porcentagem muito pequena daqueles que vão para o jiu-jitsu viram realmente atletas. Isso por quê? Falta de oportunidade, motivação ou... sei lá, ou por realmente desvio de objetivo? Não, eu acredito que os esportes em geral, você não precisa ser um atleta profissional para praticar. Pelo contrário, né? Eu acredito que é muito legal, tipo, o jiu-jitsu, por exemplo, a grande maioria dos atletas que praticam pela qualidade de vida e não por ser atletas. Sabe? Eles vão praticar para desestressar, para que seja um escape, para que eles consigam se alicerce de defesa para a família deles, para que se fortaleçam mentalmente, sabe? A grande maioria, a maior gama dos praticantes são parte desse grupo, sabe? E 5 até menor vão se tornar competidores profissionais, sabe? Então, eu acho que aí a importância das pessoas entenderem, né? Tipo, eu não quero praticar porque eu não quero ser profissional. Pelo contrário, a grande maioria das pessoas que praticam não viram atleta, não é por falta de oportunidade. Pelo contrário, a oportunidade está em você se desafiar diariamente para que você possa se tornar um campeão. Porque reflete na vida profissional, lógico, os desafios que você encontra no tatame. Não necessariamente dentro do tatame, mas fora dele, né? Imagina, se você consegue encarar, né, vários caras o dia inteiro ali, sair na porrada, né? Você acha realmente qualquer probleminha que você vai ter na tua vida diária vai fazer alguma diferença, né? Que você vai ter medo, que você vai se acovardar para desafios que aconteçam na tua vida? Não vão. Por exemplo, ontem, eu graduei 2 faixas pretas meus. Um deles é um professor profissional, que inclusive vive em Abu Dhabi hoje. O outro é um médico. Muito bem conceituado, sabe? Que um super profissional aqui de Campo Grande. Acho que acredito que seja o melhor cirurgião de quadril que tem aqui no nosso estado, sabe? E ele vive o esporte assim como o outro que dá aula do esporte, sabe? Então eu acredito que aí esteja o valor, né? E é bacana todo mundo ter esse entendimento, né? Que não é porque você pratica um esporte que você necessariamente tenha que viver do esporte. Você não precisa viver do esporte para viver o esporte. Né? Então, eu acredito que essa qualidade de vida que é legal. Em vez de você desopilar da tua vida diária indo para um bar, bebendo, sabe? Você desopila praticar um esporte, sabe? Praticando uma atividade física, fazendo parte de uma comunidade que vai trazer valores verdadeiros para você.
Bacana. O Beto teve uma ligação muito forte. Você estava falando, parece que deu aula, né, de artes marciais. Isso O que foi? não é Conta papo essa de história. político, não. Olhando agora a silhueta, pode parecer que é papo de político, mas não é, não. Isso Você aí já a tinha gente... comentado comigo uma vez. Mas isso aí já se vão aí 30 e poucos anos, né? Que eu pratiquei karatê na minha juventude e aí aproveitei o esporte para levantar um recurso para pagar a faculdade. E aí foi dar aula. Aí fui dar aula. Então tive uma experiência muito bacana e por isso eu compreendo o que significa essa hierarquia, essa autoridade de um sensei frente aos alunos. E o que isso significa também na formação do caráter das Sem pessoas. dúvida, Né? Te sem ajudou dúvida. muito. Muito, não tenha dúvida. Por conta dessa coragem que está intrínseca nas artes marciais, né? Você passa a ser uma pessoa diferente, principalmente com relação à autoestima e aos valores tão necessários hoje. A gente está dentro desse movimento político, Og, porque está havendo uma falência completa da juventude. E uma falência marcada por conta do desleixo da classe política. Hoje, uma criança aqui, Roberto, que você tem 18 anos, 19 anos, que está entrando no mercado de trabalho, entra com muita dificuldade, porque não tem capacidade, às vezes, de fazer uma soma básica, uma redação de 10 linhas. É trágico. E, ao mesmo tempo, existe vagas no emprego com remuneração satisfatória. Por exemplo, no shopping tem restaurantes lá que garçons ganham mais de R$4.500 por mês, mas que não conseguem contratar locais e tem que buscar mão de obra em outros estados. Sim. E por que disso? Porque não houve uma preocupação genuína com a construção pessoal das nossas crianças. Então, se cria um hiato aí que vai repercutir de forma trágica para o resto da vida. A política tem condenado os campograndenses a terem um futuro de subemprego e de subaposentadoria. Então, os nossos alunos não saem com uma capacitação precaríssima. Melhor, né, hoje em dia. Precaríssima. Infelizmente. Quando entram, né? Hoje a gente tem um déficit aí de 8 mil vagas nas creches. Então, desde esse momento, a gente advoga que os primeiros 1000 dias da criança são fundamentais, porque é nesse momento que vai se determinar, inclusive, o tamanho e o peso do cérebro, a sua capacidade cognitiva. Então, quando esses índices passam a despeito da classe política, não tem um outro cenário senão de construirmos campograndenses incapacitados. E é por isso que a gente saiu da indignação e veio para a ação, para reverter de imediato essa verdade triste que a política está oferecendo. E como isso é possível? Mudando o olhar, mudando a prioridade, mudando o desejo de transformação. Por isso que a gente está aqui. Sem essa vontade de influenciar decisivamente no futuro das crianças, não teria nenhuma razão para a gente estar tentando penetrar essa barreira política que a gente tem. E você é otimista do ponto de vista de ver acontecer ainda aqui Mato Grosso do Sul, até aqui no Brasil, o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, esse incentivo, essa motivação que as crianças têm realmente para ir para o esporte? Olha, Og, eu tenho uma questão muito pessoal. Como eu tenho essa percepção, eu me obrigo a fazer a tentativa. Então, eu tenho para mim, pessoalmente, que a vida do ser humano é de 3 etapas. A gente tem o primeiro terço da vida que você busca a instrução, você busca um ofício, uma faculdade, um esporte, né? No segundo terço, você busca uma organização familiar e um estofo financeiro para cuidar dos seus e da aposentadoria, da velhice. E o terceiro momento da vida, o terceiro terço, que é onde eu estou entrando, é um momento de devolução. É um momento que a gente possa, de fato, se realizar transformando vidas, transformando realidades. E como nós temos essa percepção, eu fujo do trágico fim de morrer como um covarde, de que ninguém tentou. Às vezes você passa por dificuldades de ter um sistema eleitoral perverso e mesquinho, né?
que não oportuniza a renovação. Então, as pessoas às vezes me perguntam, falam, escuta, qual a sua possibilidade? Ou você não tem medo de ter uma eleição com poucos votos? Eu penso que não, porque o futuro pertence a Deus. Deus tem sido, como o Robertinho disse, na vida dele, na minha também, generoso de bênçãos, né? Na última eleição, nós não tínhamos, como nessa, muitas possibilidades, mas nós pisamos e o mar foi se abrindo. Né? Algo de extraordinário aconteceu e vencemos as eleições no primeiro turno. Né? Obviamente que nós contamos com uma circunstância do apoio do Bolsonaro. Mas agora o apoio que o Bolsonaro deu tem sido também formidável, porque ele apoiou quem nunca esteve na direita. Ele apoiou um grupo que nós combatíamos, né? Um grupo que representa tudo aquilo que nós enfrentamos. Sim. Então, por essa razão, eu me sinto muito satisfeito de estar dedicando essa parte da vida para fazer essa tentativa. Morrer como covarde, jamais. Ô, Cyborg, você está escrevendo um livro, né? É o livro da tua vida? O que você conta ali? Então, faz um tempo já que eu queria começar a escrever esse livro. Comecei a dar os primeiros passos quanto a esse livro. Quando eu tive fazendo o filme lá em Vancouver, até um dos escritores que estava, né, de frente ao filme falou, cara, mas sua vida tem uma puta uma história, por que você não escreveu isso ainda? A gente pode materializar isso. Vou virar um filme, de repente. Né? E eu peguei com o Dwayne Johnson fazendo o papel do Cyborg. Eu falei, cara, por que não? Né? Eu acredito que, né, alguns de nós passaram por aqui para deixar legado. Né? Eu acredito que é muito importante o legado que eu deixei até agora e continuo a deixar. Né? Eu fui um cara que foi autodidata na luta, né? E que saiu daqui sem muitas oportunidades para conquistar o mundo. E graças a Deus a gente conseguiu conquistar. Né? Então, eu sei que a minha história é objeto de motivação para muitas pessoas no mundo inteiro. E eu acredito que esse primeiro livro vai materializar isso. Né? E, mais uma vez, né? Instrumento para deixar para a humanidade aí. E quem sabe depois virar um filme. Eu acredito que esse é o primeiro, vai ser o primeiro livro, mas eu quero continuar a escrever. Comecei a criar um carinho grande por isso. Né? E a gente não sabe, né? Mais uma vez, né? Eu nunca fui um cara que planejou para ter nada do que eu tenho. Deus sempre me abençoou com as pessoas certas, com as palavras certas na minha vida, e vai continuar assim, né? Então, se Deus planta alguma coisa no nosso coração, porque tem fundamento. Então, eu acredito que tem um fundamento e tem um propósito para isso. Comecei a escrever já, tenho grandes amigos que estão me auxiliando nisso, e eu tenho certeza que esse livro vai vir como um instrumento para muita gente se inspirar, ter uma história. Qual é a grande lição que você quer deixar, por exemplo, para aqueles jovens que enfrentaram tudo que você enfrentou? Eu acredito que resiliência. Né? Eu acredito que todos nós, quando a gente vem para cá, a gente vem para cá para guerrear. E tudo que eu fiz na minha vida, Og, não foi pelos louros da vitória. Pelo contrário, sabe? Foi pela luta. Sabe, eu sou um cara que aprendi a lutar, né? Eu fui criado no meio do Pantanal, me desafiando desde criança, mexendo com os bichinhos, pulando em rio com jacaré, sabe? E esses pequenos desafios que eu fui vencendo quando criança acabaram me transformando num grande campeão, sabe? Então, eu acredito que a maior história, o maior valor que eu posso deixar é um exemplo de resiliência, sabe? De que não há problema na vida que a gente não possa superar, sabe? Então, continuo até aqui, tô quebrando recordes até hoje, né? Tô com 43 anos de idade, eu acredito que nunca houve um atleta com a minha idade que está tendo os resultados que eu tenho. Eu ganhei mundial nos últimos 4 anos e continuo a ganhar, porque eu acredito que muitas vezes a gente baseia a nossa vida na limitação de outras pessoas. Sabe? Então eu tô aqui para provar que não existe limitação quando você tem fé no coração e atitude para fazer. O que o Beto falou, né? A gente não pode morrer como covarde, né? Então, porque outras pessoas se acovardam por algumas coisas, a gente não pode tomar aquilo como verdade, né? Então, a gente, né, tem que estar aqui para quebrar paradigmas, para enfrentar novos desafios, e acredito que minha história foi feita disso e eu continuo pretendo morrer assim.
Roberto, e você, que mensagem que você deixa hoje aí para os eleitores, né? Que você também é um lutador, Sim. está numa luta, Sim. né? Não só contra um adversário, mas contra vários, né? Que é diferente de um jiu-jitsu ali no tatame. Que mensagem que você gostaria de deixar para o eleitor que está aí? Estamos às vésperas da eleição, né? Sim. Olha, Og, eu tenho uma mensagem de que nós estamos fazendo a coisa certa, no partido certo, partido que não permite um maltrato com a coisa pública, partido que tem princípios, tem valores, tem gente inspiradora. Assim como eu me inspiro muito e quero aqui deixar registrado minha gratidão aqui ao Cyborg, me inspiro muito na história de vida dele, que eu fui um espectador muito próximo. Eu tenho gente que me inspira também na vida política, como o Van Hatten, como o governador Zema, prefeito Adriano, o Ricardo Salles, a Adriana Ventura. Então, o próprio Van Hatten. Essa turma mostra que, com muita coragem, conseguem sustentar a dignidade de uma nação. E isso dá um ânimo muito grande para a gente. Dá uma percepção de que a coisa, às vezes, é a médio e longo prazo. Mas tem que ter aqui alguém que grite um brado de basta, um brado de chega, um brado que demonstre a saturação do modelo que a classe política vem tratando da coisa pública. E esse é o nosso propósito. Então, eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade, sei da relevância que você tem na comunicação, e agradeço também a tua generosidade, de dizer o seguinte: nós temos que fazer esse enfrentamento. Nós temos um caminho de fazermos diferente para obtermos resultado diferente. Por isso que a gente sustenta essa candidatura, que, aliás, não por acaso é a única candidatura de direita. As outras candidaturas são todas elas de viés de esquerda, de viés socialista, progressista, comunista. Então, a gente não poderia ficar inerte diante de um cenário desse, tendo a possibilidade de fazer o enfrentamento. Então, a vontade é essa, o desejo é de ter essa possibilidade lançada ao campograndense. Agora, eu quero lançar um desafio para você aqui, de você dar ao Cyborg aquela revanche que ele está buscando desde os 13 anos de idade, numa queda de braço aqui, para ele ter a chance dele realmente, né, se redimir. Ficou vermelho até agora. Ele botou ele no lugar dele agora. Vamos fazer essa Não, revanche. Eu não vou fazer, porque, olha, esses dias pediram para mim assinar na Associação de Professores... Sim. Um termo de que eu me comprometeria a várias ações, entre delas acabar com a escola cívico-militar. Todos os outros candidatos assinaram, eu não. Que não assinou. Aí me pediram também na Associação dos Defensores Públicos para assinar um termo dizendo que eu acabaria com vários direitos da Guarda Municipal. Eu não concordei. Então, eu quero dizer que eu tenho coragem suficiente para, quando eu achar conveniente, eu assumo. Agora, eu venci a última mão de queda. Então, eu vou pensar a respeito desse assunto aí, sobre a revanche. O que eu acredito é o seguinte: aqui, desse desafio, eu passo a vitória para o meu cunhado mais uma vez, sabe? De verdade, pelo exemplo dele. Pelo exemplo de coragem dele, pelo exemplo de força que ele tá tendo. Muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, quando eu chegava no Rio de Janeiro, ia pra São Paulo, eu via gigantes na minha frente, sabe? E eu não... o desafio era muito grande. E às vezes eu não sabia como eu conseguiria conquistar, mas eu sempre tive um sonho no meu coração. Hoje esse cara tá sendo um gigante, sabe? Ele tá enfrentando um sistema político muito grande, sabe? Ele tá se propondo a ser a diferença para a nossa capital. E eu acredito que não tem como, né, eu pegar e eu desafiar ele. Eu acredito que, de verdade, entendeu? Acho que... Ele não pode ter nenhuma derrota, nem nesse momento. Não tem como, sabe? Porque o posicionamento dele é um posicionamento muito especial, que outros brasileiros deveriam ter do mesmo, sabe? Sair da zona de conforto para poder enfrentar
por nada senão pela vontade de ver uma melhora, sabe? Então, todo o meu respeito, todo o meu carinho pra esse cara que é o meu irmão mais velho, sabe? Me ajudou tanto, me deu tanto auxílio, né? E até mesmo a mão de queda que ele me ganhou me ajudou a querer virar um campeão. Maravilha. Então, tenho muito prazer em estar aqui compartilhando esse momento com ele hoje, sabe? Dando apoio pra ele, independente de vitória ou derrota, o que importa é a gente estar do lado certo e estar lutando pelas coisas que a gente acredita, sabe? Bacana, Então, fiz isso por muitos anos e hoje eu pude prosperar. E eu tenho certeza que esse novo desafio que ele está se propondo a enfrentar é questão de tempo e que ele saiba que sempre vai ter o irmão dele aqui do lado dele aqui para dar o apoio e tentar trazer sempre o melhor para nossa capital. Bacana, bacana. É isso, gente. Ciborgue, obrigado pela honra de poder bater esse papo. Você já esteve aqui uma vez com a gente. Aqui a gente não conseguiu conversar, estava naquela correria, mas Pois é. obrigado pela honra. Obrigado, Parabéns pela história de Muito vida, obrigado. pelo exemplo que você se transformou. É sempre muito bom de ter um campograndense representando a gente, não só no Brasil, mas no mundo. Isso é orgulho, acho que para todos aqui. Beto, para você, sucesso nessa empreitada, nessa luta que não é fácil, talvez mais difícil até do que num tatame. E a gente deseja boa sorte. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado por esse bate-papo imenso. E a gente, é esse aqui. Acho que foi um dos Talk Podcasts mais inusitados e interessantes, unindo política com luta, com personalidade, falamos de tudo. Foi muito gostoso esse bate-papo. E a gente fica por aqui. Eu te convido a acompanhar os nossos podcasts sempre, né, toda semana trazendo assuntos interessantes como esse. Muito obrigado. Até a próxima.